O silêncio da noite era quebrado apenas pelo farfalhar do vento entre as colinas de Belém. Sob um céu estrelado, um grupo de pastores humildes vigiava seus rebanhos. Eram homens simples, acostumados à dureza da vida, mas naquela noite, algo inexplicável os enchia de esperança. Um brilho celestial surgiu, e um anjo apareceu, declarando: hoje, em Belém, nasceu o Salvador, aquele que trará paz à terra e alegria aos humildes. A cena muda para um estábulo modesto. Maria, exausta mas radiante, segura nos braços um bebê envolto em panos. José, ao seu lado, observa com reverência. Animais repousam ao redor, como se conscientes da importância daquele momento. Pastores entram timidamente, curvam-se diante da criança e contam o que ouviram do anjo. Enquanto isso, nas salas dos poderosos, nada muda. A profecia de redenção começava, mas longe dos olhos do mundo. O tempo passou, e Jesus crescia em Nazaré, uma vila simples de casas feitas de pedra e barro. José, um carpinteiro dedicado, ensinava ao menino o ofício. Maria, sempre atenta, falava com ternura sobre as promessas de Deus para o mundo. Apesar de sua tenridade, Jesus demonstrava um coração compassivo e uma sabedoria incomum. Um dia, enquanto brincava com outras crianças, Jesus notou um garoto faminto à margem do campo. Sem hesitar, partilhou o pão que levava consigo. "Por que fez isso?" perguntou um dos amigos. Jesus respondeu com serenidade: "É melhor dar do que receber." Aos 12 anos, durante uma visita a Jerusalém, Jesus desapareceu por 3 dias. Preocupados, Maria e José o encontraram no templo, discutindo as escrituras com os mestres da lei. Os anciãos ficaram impressionados com suas perguntas e respostas profundas. Maria, aliviada, o questionou: "Por que nos deixou tão angustiados?" Jesus respondeu: "Não sabiam que devo cuidar dos assuntos de meu Pai." Apesar disso, Jesus voltou a Nazaré e viveu obedientemente com seus pais, crescendo em sabedoria, estatura e graça, preparando-se silenciosamente para o que estava por vir. Com 30 anos, Jesus deixou Nazaré, sentindo o peso de um chamado maior. No Rio Jordão, foi até João Batista, um homem austero que pregava arrependimento. João hesitou ao vê-lo aproximar-se. "Eu é que preciso ser batizado por ti, e vens a mim." Jesus, porém, insistiu, dizendo: "Convém cumprir toda a justiça." Ao emergir das águas, os céus se abriram, e uma voz proclamou: "Este é meu filho amado, em quem me agrado." Uma pomba desceu sobre ele, sinalizando o início de sua missão. Movido pelo Espírito, Jesus foi ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Fraco fisicamente, enfrentou a tentação. Poder, glória e pão foram oferecidos por uma voz traiçoeira. Ele respondeu com firmeza: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Fortalecido, Jesus retornou, decidido a anunciar a chegada do reino de Deus. Jesus retornou a Galiléia, começando a pregar em vilarejos e margens do mar da Galiléia. Sua mensagem ecoava simplicidade e esperança: "Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo." As palavras atraíam pescadores, agricultores e pobres. Ele se dirigia a eles com clareza, falando do amor de Deus e da dignidade dos humildes. Caminhando pela margem do mar, Jesus viu 2 irmãos lançando redes: Simão, chamado Pedro, e André. Parou e os chamou: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Intrigados, deixaram suas redes e o seguiram. Mais adiante, encontrou Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes no barco. Jesus os chamou, e, sem hesitar, deixaram o barco e seu pai para segui-lo. Os discípulos eram homens simples, mas Jesus via neles a fé necessária para espalhar sua mensagem. Naquela noite, enquanto acendiam uma fogueira, perguntaram: "Por que nós?" Jesus sorriu: "Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para darem frutos que permaneçam." Dias depois, no mesmo lago, Jesus realizou um milagre.
Com redes vazias após uma noite de pesca, os discípulos lançaram-nas novamente a pedido dele. Quando as redes quase se romperam de tão cheias, Simão ajoelhou-se, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus o levantou: Não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. O pequeno grupo estava formado. O mundo não sabia, mas os alicerces da transformação haviam sido lançados. A notícia sobre Jesus se espalhava rapidamente. Multidões começaram a segui-lo, doentes, pobres, marginalizados, todos atraídos por sua mensagem e milagres. Certa manhã, vendo a multidão reunida em uma colina próxima ao mar da Galileia, Jesus subiu a um ponto elevado. Sentou-se e começou a ensinar, suas palavras tocando corações com profundidade e simplicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Sua voz era firme, mas cheia de ternura. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. As palavras soavam como música para os ouvidos cansados dos que sempre foram esquecidos. Jesus oferecia uma visão de um reino diferente, onde os últimos seriam os primeiros e a justiça finalmente triunfaria. Ele falou sobre amar os inimigos, perdoar sem limites e não acumular riquezas na terra. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Enquanto ele falava, as pessoas sentiam um calor nos corações, uma certeza de que, apesar da opressão e do sofrimento, eram preciosos aos olhos de Deus. Quando terminou, o silêncio era profundo. Muitos desceram a colina diferentes, carregando a esperança de que outro mundo era possível. Jesus e seus discípulos chegaram a Jerusalém, onde a opressão era ainda mais visível. No templo, ele viu cambistas explorando os pobres, trocando moedas a taxas abusivas. O som das moedas e o clamor de indignação dos humildes encheram o ar. Com um olhar firme, Jesus entrou no templo e, para a surpresa de todos, virou as mesas dos cambistas e expulsou os vendedores. Sua voz ecoou pelo pátio: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Os sacerdotes e líderes religiosos ficaram enfurecidos. Como poderia um simples pregador desafiar sua autoridade? Eles o confrontaram, mas Jesus, com calma, expôs sua hipocrisia. Vocês atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos outros, mas não levantam um dedo para ajudá-los. A multidão, especialmente os humildes, ouvia com admiração. Finalmente, alguém ousava falar contra as injustiças que suportavam em silêncio. Porém, nos corredores do poder, começava a se formar uma conspiração. Enquanto Jesus deixava o templo, seus discípulos o questionaram sobre sua segurança. Ele apenas respondeu: O Filho do Homem veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Os milagres de Jesus se multiplicavam, e com eles, a fé de muitos. Ele curou cegos, paralíticos e leprosos, alimentou multidões com pães e peixes, e acalmou tempestades. A fama de suas ações se espalhou por toda a região, e o povo, de coração aberto, o via como enviado de Deus. Mas, à medida que os seguidores aumentavam, também crescia a resistência. Os líderes religiosos observavam com crescente desconforto. Suas tradições e privilégios estavam sendo questionados. Em privado, começaram a tramá-lo. Durante um dos grandes milagres, em que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus se retirou para o monte, evitando ser proclamado rei. Meu reino não é deste mundo, disse ele aos discípulos, enquanto os observava. Judas Iscariotes, um dos 12, começou a sentir dúvidas. Ele acreditava na grandeza de Jesus, mas não entendia por que ele insistia em uma missão tão pacífica e submissa. Ele questionava se essa era, de fato, a maneira de mudar o mundo. O som das moedas começou a ecoar em sua mente.
O perigo se aproximava, e os caminhos de Jesus e Judas começavam a se distanciar. Na noite em que seria traído, Jesus reuniu seus discípulos para a celebração da Páscoa. Eles se acomodaram ao redor da mesa, mas a atmosfera estava pesada. Algo estava prestes a acontecer, e todos sentiam. Jesus olhou para cada um deles com intensidade, seu coração pesado com o peso do futuro. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de meu sofrimento, disse ele. Os discípulos, em silêncio, observavam, sem compreender o que estava por vir. Enquanto partia o pão, Jesus os olhou e disse: Este é o meu corpo, dado por vós, façam isso em memória de mim. Depois, tomou o cálice de vinho e, ao compartilhá-lo, falou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Quando Judas se levantou para sair, Jesus o observou, mas não o impediu. O que você vai fazer? Faça logo, disse, com uma calma que os outros não podiam compreender. Os discípulos ficaram em silêncio, angustiados. Eles não sabiam que aquela noite marcava o fim de um ciclo e o começo de algo muito maior. Na madrugada seguinte, Jesus foi traído por Judas, que o entregou aos soldados romanos com um beijo. No jardim de Getsêmani, Jesus orava, angustiado, mas ao mesmo tempo, em completa submissão à vontade do Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Os soldados chegaram, e Judas os guiou até ele. A traição foi consumada. Jesus, calmamente, se entregou, dizendo: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Ele confirmou: Sou eu. Os discípulos, temerosos, fugiram. Pedro, no entanto, seguiu à distância, tentando observar sem ser notado. Na casa do sumo sacerdote, Jesus foi submetido a um julgamento injusto. Ele permaneceu em silêncio diante das falsas acusações, e seus acusadores não conseguiam encontrar motivo para condená-lo. Quando o sumo sacerdote o questionou sobre ser o Filho de Deus, Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Essas palavras foram como uma acusação direta, e os líderes religiosos gritaram: Ele blasfemou! O que mais precisamos de testemunhas? Pedro, aterrorizado, negou Jesus 3 vezes, como o mestre havia predito. O olhar de Jesus, cheio de tristeza, encontrou o olhar de Pedro, que, tomado pela culpa, se retirou para chorar amargamente. Ao amanhecer, Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, para ser julgado. As acusações de blasfêmia não tinham peso perante a lei romana, por isso os líderes judeus mudaram a acusação para subversão, afirmando que Jesus afirmava ser o rei dos judeus. Pilatos, confuso, perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Pilatos, vendo que nada de grave havia sido cometido, tentou libertá-lo, mas a multidão, incitada pelos líderes religiosos, gritou: Crucifica-o! Pilatos cedeu à pressão, entregando Jesus para ser crucificado. No caminho para o Monte Calvário, Jesus carregava a pesada cruz e seus passos eram lentos, exaustos. A dor e a humilhação eram visíveis, mas sua determinação era inabalável. No caminho, ele encontrou mulheres que choravam, e disse-lhes: Não chorem por mim, mas por vós mesmas e por vossos filhos. Quando finalmente chegaram ao monte, Jesus foi pregado na cruz, entre 2 criminosos. Ele olhou para aqueles que o haviam condenado e, com uma voz rouca, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A terra tremeu, e a escuridão cobriu o céu. Jesus, com um último suspiro, proclamou: Está consumado. E com isso, entregou seu espírito. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo novo, cedido por José de Arimateia. Guardas romanos foram posicionados na entrada, para evitar qualquer tentativa de roubo do corpo.
A dor dos discípulos era profunda, eles não compreendiam como o Messias, aquele em quem haviam colocado toda a sua fé, podia ter morrido de forma tão cruel. No terceiro dia, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo, levando especiarias para ungir o corpo. Quando chegaram, o que encontraram foi inimaginável. A pedra que selava a entrada estava rolada para o lado, e o túmulo estava vazio. Atonitas, as mulheres correram para contar aos discípulos, mas Pedro e João, inicialmente incrédulos, correram até o túmulo e confirmaram a ausência do corpo. Naquela manhã, Jesus apareceu a Maria Madalena, que o reconheceu somente quando ele a chamou pelo nome. Maria, ele disse. Ela se lançou a seus pés, e ele pediu que fosse contar aos outros discípulos: Vou para o Pai, mas não os deixarei sozinhos. Mais tarde, Jesus se apareceu a seus discípulos, confirmando que ele estava vivo e que sua missão não tinha acabado. Ele disse: Como o Pai me enviou, eu os envio a vocês. Recebam o Espírito Santo. A esperança dos seguidores de Jesus foi renovada. Eles agora sabiam que a morte não tinha vencido. O reino de Deus, em Cristo, era uma realidade viva e presente. Após a ascensão de Jesus aos céus, seus discípulos espalharam sua mensagem por todo o mundo, enfrentando perseguições e dificuldades, mas sempre firmes na fé. Eles sabiam que o Salvador havia cumprido a promessa de redenção, e sua missão era levar essa boa nova a todos os povos. Em sua despedida, antes de subir aos céus, Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, fortalecendo-os e guiando-os em sua jornada. Enquanto o mundo seguia seu curso, a mensagem de Jesus continuava a ecoar nos corações dos humildes e dos aflitos. Ele não veio para salvar apenas aqueles que estavam ao seu redor, mas para todos, oferecendo a oportunidade de vida eterna. A verdadeira revolução que Jesus iniciou não foi uma revolução política, mas espiritual, transformando a humanidade, um coração de cada vez.